Hoje contaremos a história de Davi e Batseba. Essa história se inicia no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Era tempo de guerra, quando os reis costumavam sair à frente de seus exércitos. Mas, dessa vez, Davi ficou em Jerusalém. Certo entardecer, ele se levantou de sua cama e subiu ao terraço do palácio para caminhar um pouco. Do alto, seus olhos se prenderam a uma mulher muito bonita que se banhava. Era Batseba, esposa de Urias, um dos guerreiros de seu exército. Davi a mandou chamar. Ela veio ao palácio, e ele se deitou com ela. Tempos depois, Batseba mandou dizer a Davi: "Estou grávida." Então Davi tentou ocultar o que havia feito. Mandou chamar Urias do campo de batalha e Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi lhe perguntou como estava Joabe, como estavam os soldados e como ia a guerra. Depois lhe disse: "Desça à sua casa e lave os pés." Urias saiu do palácio, e logo depois lhe foi mandado um presente do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio com os servos do seu senhor e não foi para casa. Contaram a Davi. Urias não foi para casa. Então Davi perguntou a Urias: "Você acabou de voltar de uma campanha. Por que não foi para casa?" Urias respondeu: "A arca, Israel e Judá estão habitando em tendas, e meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para minha casa, comer, beber e me deitar com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei tal coisa." Então Davi lhe disse: "Fique aqui mais este dia, e amanhã o mandarei de volta." Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia e no seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele, e o embriagou. Mas, à tarde, Urias saiu e deitou-se onde os servos do seu senhor dormiam, e não foi para casa. Ele não quis se dar ao luxo do conforto enquanto os outros soldados estavam em tendas no campo de guerra. Diante disso, Davi decidiu agir de forma ainda mais cruel. Escreveu uma carta para Joabe, o comandante do exército, e a entregou ao próprio Urias. Nela, Davi ordenava que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, no lugar mais perigoso, e que os soldados recuassem, deixando-o exposto. Assim foi feito. Urias morreu em combate. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou. Depois que terminou o luto por Urias, Davi tomou Batseba como esposa, e junto com ela seu filho. Mas o que Davi fizera desagradou profundamente ao Senhor. Então o Senhor enviou o profeta Natã para confrontar Davi. Natã chegou diante do rei e contou uma história. Havia 2 homens numa cidade. Um era rico, o outro, pobre. O rico tinha muitas ovelhas e bois. O pobre, porém, possuía apenas uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou com carinho. A cordeira cresceu junto com ele e seus filhos. Comia do seu prato, bebia do seu copo, dormia em seus braços. Era como uma filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Mas, em vez de pegar uma de suas muitas ovelhas para preparar uma refeição, o rico tomou a única cordeirinha do pobre e a serviu ao visitante. Ao ouvir isso, Davi se encheu de ira e disse: "Esse homem merece a morte. Ele deverá pagar 4 vezes o valor da cordeira, pois fez algo tão cruel." Então Natã olhou para Davi e declarou: "Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi como rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa do seu senhor, coloquei as mulheres dele em seus braços. Dei a você a nação de Israel e de Judá. E, se isso tivesse sido pouco, eu teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e tomou a mulher dele para ser sua esposa. Por isso, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias para ser sua mulher." E Natã continuou: "Assim diz o Senhor, de dentro da sua própria casa, trarei desgraça sobre você. O que você fez em segredo, eu farei acontecer à vista de todo Israel e em plena luz do dia."
Ao ouvir isso, Davi não tentou se justificar. Simplesmente disse: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas, por que com este ato você deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem? O filho que lhe nasceu morrerá. E o menino ficou gravemente doente. Davi buscou ao Senhor com jejum e oração. Passava as noites prostrado no chão, não comia e não deixava que ninguém o consolasse. Os servos tentavam convencê-lo a se levantar, mas ele se recusava. No 7º dia, a criança morreu. Os servos tinham medo de contar, pois viram o quanto Davi estava sofrendo. Mas ele percebeu o clima entre eles e perguntou: o menino morreu? Morreu, disseram eles. Então Davi se levantou, lavou-se, trocou de roupas, foi até a casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Os servos, espantados, lhe perguntaram: por que agora você está comendo? Enquanto o menino estava vivo, você jejuava e chorava. Agora que ele morreu, você se levanta e se alimenta. E Davi respondeu: enquanto o menino ainda estava vivo, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá misericórdia de mim, e o menino viverá. Mas agora que morreu, por que jejuaria? Posso trazê-lo de volta? Eu irei até ele, mas ele não voltará para mim. Logo depois, Davi consolou Batseba pela perda do filho e mergulhou em um profundo arrependimento. Ferido em sua alma, consciente do seu pecado e da santidade de Deus, Davi escreveu o Salmo 51, uma confissão fervorosa de culpa, um clamor por misericórdia e uma súplica por um coração purificado. E o salmo é este: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde o ventre da minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exultará em tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, senão eu os traria. E não te agradas de holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze prosperar a Sião, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. E assim termina o Salmo 51. O tempo passou, e Davi permaneceu ao lado de Batseba. Ela, que havia entrado em sua vida em meio à dor e ao erro, tornou-se uma das suas esposas mais importantes. E mesmo tendo perdido o primeiro filho, fruto de um início conturbado, Deus se agradou em abençoá-los com uma nova vida. Ela concebeu novamente e deu à luz um filho a quem deram o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Salomão não foi o único. Davi e Batseba tiveram ainda outros filhos, Simeá, Sobabe e Natã. Uma família que floresceu mesmo depois de um começo ferido, porque onde há arrependimento sincero, Deus pode reescrever a história com misericórdia. Anos mais tarde, quando Davi já era um homem velho, sem forças para governar, surgiu uma ameaça ao trono.
Adonias, um dos filhos mais velhos de Davi, nascido de outra esposa, tentou se coroar rei. Mas Batseba, mãe de Salomão, foi firme e sábia. Procurou o rei, com o profeta Natã, fez Davi lembrar da promessa, que seu filho Salomão, escolhido por Deus, deveria reinar. Então Davi tomou sua última e grande decisão como rei. Chamou seus homens de confiança e ordenou: façam de Salomão rei, como o Senhor mandou. E assim foi. Salomão subiu ao trono ainda em vida de Davi, e o povo festejou com grande júbilo. Pouco depois, Davi descansou. Morreu em paz, com idade avançada, depois de 40 anos de reinado. Deixou para trás um legado complexo, marcado por coragem e queda, mas também por quebrantamento e profunda comunhão com Deus. Ele foi lembrado como o homem segundo o coração do Senhor. Batseba viveu ainda por mais algum tempo, agora como mãe do rei. Embora a Bíblia não diga quando ela morreu, ela é lembrada com honra. Não apenas como a mulher que viu seu filho tornar-se o mais sábio dos reis, mas como alguém cuja história foi redimida pela graça de Deus. Seu nome foi escrito não apenas nas memórias de Israel, mas nas páginas eternas da genealogia do Messias. Pois lá, entre os antepassados de Jesus Cristo, o Filho de Deus, está o nome de uma mulher marcada pela dor, pela restauração e pelo amor, Batseba, agora esposa de Davi e mãe de Salomão. E assim, a história de Davi e Batseba nos lembra que até mesmo os piores erros podem ser transformados por Deus em novos começos. Que a graça é maior que o pecado. E que o arrependimento sincero pode abrir caminho para um legado eterno.